Vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, hoje as notícias não são as mais terríveis possíveis para o Lula da Silva. E logo de cara eu vou trazer a Cristina Grêmio, gente, falando sobre impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser uma das pautas mais cobradas a partir de agora, com esse novo formato na presidência da Câmara e no Senado. Vejam só o que a Cristina Grêmio acabou de revelar. Estamos ainda nos recuperando do baque de ver Davi Alcolumbre voltar à presidência do Senado, Hugo Mota ser eleito à presidência da Câmara com o apoio da direita, indo abraçar Lula, dizer para a imprensa que o projeto de anistia não é prioridade, que as pautas da direita não estão em discussão, enfim, ainda toda essa desconfiança em relação ao que pode acontecer daqui para frente ou não acontecer com essa mudança não tão diferente assim, né, na presidência da Câmara e do Senado. Mas vimos uma notícia muito mais importante ficar quase para escanteio. Um ex-funcionário de um departamento do governo americano revelando para a imprensa americana o quanto o governo Biden, de esquerda, interferiu em eleições e na liberdade de expressão pelo mundo e citou especificamente, entre outros governantes, o caso de Jair Bolsonaro no Brasil. Incomodou a esquerda americana e o governo americano através de uma ONG que libera dinheiro para outras ONGs de outros países, interferiu sim, segundo ele, nas eleições e na liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. O que acontecia? Essa unidade, né, essa espécie de ONG, uma agência do Departamento de Estado americano, mandava dinheiro para ONGs aqui do Brasil que, por sua vez, promoviam treinamento para jornalistas combaterem discurso de ódio, combaterem a direita no Brasil. Porque, claro, eles sempre associam o discurso de ódio à direita, eles são cheios de amor, eles nunca xingam, eles nunca se organizam para promover cancelamentos e difamações em massa aqui no Brasil contra a direita. Sim, está confirmado. Elon Musk já tinha antecipado esse assunto e agora veio a confirmação através de um ex-funcionário do governo americano. Bem, eu fiquei sabendo dessa notícia pelas redes sociais, mas vi com muita alegria, até certo ponto, né, com muita alegria, o deputado federal Gustavo Gayer se posicionar abertamente sobre isso, mostrando a gravidade dessa denúncia e dizendo que vai não só exigir uma investigação dos órgãos competentes acerca de quais jornalistas e quais veículos de imprensa foram treinados para atacar a direita, para calar a direita, para se posicionar contra a liberdade de expressão da direita, mas também pedindo uma CPI da imprensa, uma CPI dessas ONGs, e é preciso que isso seja tirado a limpo aqui no Brasil. Vamos para cima, precisamos saber e não esquecer do que realmente importa. A direita vem sendo calada com objetivos claros de atacar lideranças da direita, em especial a maior de todas elas, o presidente Bolsonaro. Então vamos para cima, apoiar o deputado Gustavo Gayer e exigir de nossos parlamentares que assinem esse pedido de CPI e se dediquem a essa investigação. Liberdade de expressão é algo sério. Já chega a esquerda querendo acabar com a nossa liberdade de expressão. Não podemos permitir que organismos internacionais patrocinem a imprensa brasileira para que também ela ataque a nossa voz. Gente, tá? É o comentário, né? A opinião da nossa queridíssima Cristina Grêmio, né? Que é uma guerreira da direita raiz, gente. Aqui tem uma mulher, uma guerreira de direita raiz. Essa aqui, ela realmente é muito respeitada aí na direita. A gente deixou a sua opinião, o seu posicionamento com toda essa questão. Segundo ela, né, o Brasil está de luto com o Davi Alcolumbre na presidência do Senado e Hugo Mota na presidência da Câmara. E você que está do outro lado, você concorda com a Cristina Grêmio? O Brasil está de luto com esses dois na presidência, um em cada casa? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Revelou que a PGR deve oferecer a denúncia contra o Bolsonaro nos próximos dias, mas deixa ainda em aberto uma grande questão. Gente, que o PGR, o Paulo Gonet, indicado para o cargo por Lula, depois do lobby e pressão política, tanto do Gilmar quanto do Alexandre de Moraes, que ele iria denunciar o Bolsonaro, não existia nenhuma dúvida. A única dúvida era a respeito do timing. Será que o Bolsonaro seria denunciado em janeiro, para dar tempo para a STF condená-lo até o fim do ano, como alguns falaram, anunciaram na imprensa? Janeiro veio, passou, e fevereiro chegou agora com essa notícia, publicada pelo jornalista Guilherme Amado, de que a denúncia contra o Bolsonaro tem altas chances de ser apresentada agora, nessa semana, nos próximos dias. Eu, inclusive, acredito que a PGR deve ter aguardado a eleição dos presidentes do Congresso para apresentar a denúncia apenas depois. E aí o jornalista trouxe uma informação que ele considerou bastante importante aí, de que na PGR há uma certeza de que a denúncia contra o Bolsonaro vai ser apresentada longe dos holofotes, porque o Gonet é discreto e, portanto, ele não vai fazer entrevistas coletivas nem maiores alardes.
Mas você quer alarde, o holofote maior do que o STF e a imprensa tradicional dá para os casos do Bolsonaro? Nós temos emissoras governistas, como a Globo News, em que grande parte da programação é para falar das investigações criminais contra o Bolsonaro no STF, em pleno governo Lula, como se não houvesse notícias ou fatos importantes do governo Lula para noticiar. Só que aí o jornalista trouxe uma grande questão que ainda está em aberto a respeito da denúncia contra Bolsonaro. Ficou curioso? Vai curtindo o vídeo então, e se inscrevendo no canal que eu vou te contar agora qual que é ela. A grande questão é se a denúncia contra o Bolsonaro ela vai ser integral ou se ela vai ser fatiada. Como assim deu ter fatiada? É o seguinte, pessoal. O Bolsonaro ele foi indiciado pela PF em 3 grandes investigações lá no STF. A primeira é da fraude do cartão de vacinas, de longe a investigação mais irrelevante de todas, que juridicamente não justificaria uma movimentação tão grande do Ministério Público, da PF, do STF. Mas se você for lembrar, o Bolsonaro ele foi investigado até por importunação de baleia. E lembre que foi graças à prisão do Mauro Cid nessa investigação das vacinas que aconteceu a apreensão de materiais dele, como o celular, em que surgiram aí a maior parte das provas da investigação mais importante, que é a do golpe de Estado. Aliás, a gente está falando de uma investigação contra Bolsonaro que é baseada quase completamente na delação do Mauro Cid, que fechou acordo depois da prisão acontecida justamente nesse caso sobre as fraudes do cartão de vacinas. Aí a segunda investigação contra Bolsonaro é a das joias sauditas, que também está lá no STF, ninguém sabe por quê, já que ninguém ali tem foro privilegiado. Por fim, tem a investigação do golpe de Estado, que é sem dúvidas a mais crítica e grave de todas. Portanto, gente, a dúvida na PGR é: o Gonê vai apresentar uma mega denúncia, contemplando todos esses 3 fatos, ou vai fatiar a denúncia em pelo menos 3, uma para cada investigação? Se você me perguntar o que eu acho, juridicamente, o correto aí seria o fatiamento. Até porque, na minha análise jurídica, não existe uma conexão entre as 3, não existe uma ligação entre as 3 que justifique que caminhem em conjunto. Mas, se o direito valesse, não estava tudo acumulado lá nas mãos do Alexandre de Moraes, nem estava tudo no Supremo, e haveria muitas razões também para arquivar e não denunciar. O que existe mesmo não é conexão, e sim uma vontade política do Supremo para investigar e punir Bolsonaro, e por isso eles justificaram que existiria uma grande organização criminosa estruturada para cometer crimes em todas essas frentes, o que é uma alegação fraquíssima em termos de provas. Para as joias sauditas, lá o caso de lá, trazer as joias do exterior, um ministro nada a ver, aí conectado com o golpe de Estado, que conecta com vacina. Gente, nada a ver. Nada a ver, é uma ligação fraquíssima. Não existem evidências convincentes de que tudo seria uma coisa só. Além disso, uma mega denúncia, juntando os 3 indiciamentos, seria mais robusta e mais forte politicamente, ajudando o STF a minar a imagem de Bolsonaro perante a opinião pública, o que parece ser um objetivo de vários ministros do STF que querem derrotar o bolsonarismo, que aliás para alguns até já está derrotado. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o PGR vai apresentar uma mega denúncia ou vai fatiá-la? Conta aí nos comentários para mim o que você acha que vai acontecer. Agora eu preciso falar com vocês, tá? Daqui a pouco, gente, uma medida do Trump que vem em direção ao Brasil. Vou trazer essa informação daqui a pouco para vocês. Sanções ao Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer, pode respingar aqui no Brasil, mas primeiro eu vou trazer esta matéria da Folha de São Paulo que deixou o Lula extremamente furioso. Furioso. Daqui a pouco, tá? O Hugo Mota tomou uma decisão que deixou o Lula furioso. Eu vou trazer daqui a pouco para vocês também. Porque, gente, essa matéria aqui diz o seguinte: o Centrão domina a eleição no Congresso, isso não resta a menor dúvida. Cobra de Lula fatura alta e não dá garantia de apoio em 2026. E o Lula, gente, está fazendo malabarismo para que o Centrão continue apoiando ele, principalmente nas eleições de 2026. Porque ele está prometendo mais ministérios, vai tirar o ministério de um, passar para o Centrão. E assim, por mais ministério que o Centrão tenha, o Centrão, gente, é um bando de parlamentares que são sanguessugas, um bando de mercenários. Tudo é assim, toma lá da cá. Ah, você quer que aprove isso aqui? Então, dá-lhe dinheiro aqui na mão do Centrão. Ah, você quer que essa PEC aqui passe na aprovação? Dá-lhe dinheiro na mão do Centrão. São um bando de mercenários sanguessugas que existe dentro do Congresso Nacional. E assim, gente, é que manda. Quem governa o Brasil é o Centrão. E o Lula, gente, simplesmente está sendo abandonado exatamente pelo Centrão, que decide o que é, o que vai e o que não vai aqui nesse Brasil. É o Centrão que decide. Antes estava na mão do Arthur Lira, agora está na mão do fantoche do Arthur Lira, que é o Hugo Mota. Isso aqui é uma notícia desesperadora, porque o Centrão, se o Centrão abandonar o Lula, gente, aí vai ser o último prego no caixão da intenção do Lula em ser presidente da República em 2026. Tá aqui, então,
a matéria da Folha. Líderes do Centrão celebraram, né, a folga vitória para o comando do Congresso Nacional como um trunfo para ampliação de poder sobre o governo e para o aumento de influência sobre a verba pública no momento de queda de popularidade do Lula. Já na noite de sábado, após a eleição de Davi Alcolumbre e Hugo Mota para as presidências do Senado e da Câmara, aliados da dupla discutiam cenários de um possível redesenho do governo e de retomada do controle sobre as emendas parlamentares. Fortalecidos, líderes do grupo passaram a defender um choque na estrutura da gestão do Lula, que poderia incluir a redução do peso do PT na chamada cozinha do Palácio Planalto, responsável pela coordenação do governo. Representando esses partidos, têm alertado que uma simples acomodação de suas legendas no Ministério do Lula não basta para garantir uma adesão, né, a todos os projetos de interesse do governo no Congresso, e menos ainda para assegurar apoio a uma candidatura de Lula à reeleição. Resumindo, não é porque o fato do Lula estar ali distribuindo, né, ministérios para o Centrão não é o suficiente. O Centrão quer muito, mas quer muito mais do que isso. Não basta só emendas parlamentares, não basta só os ministérios. Eles querem muito, muito mais. Eles são sanguessuga, mercenários. E tá aqui a clara ameaça, né? Ou você dá tudo que a gente quer, ou a gente não ajuda você a se eleger em 2026. Ou você dá tudo que a gente quer, ou suas pautas não serão aprovadas dentro do Congresso Nacional. É mais ou menos isso, gente. Então, engana-se quem acha que quem manda no Brasil é o presidente Lula. Não, quem manda é o Centrão, gente, tá? E o tanto que o Bolsonaro sofreu na mão desse Centrão, também eu acho que muita gente aí sabe. Próxima informação na tela, que está sendo interpretada como uma traição por parte do Flávio Dino. Flávio Dino vem arrochando muito ali, né, o governo Lula. Flávio Dino dá 10 dias para o Ministério da Saúde, daquela incompetente da Anísia Trindade, informar sobre a abertura de contas específicas para emendas. Essa notícia aqui pegou muita gente da canhota, da esquerda, líderes do Lula, extremamente de surpresa. Pô, vindo do Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula. Tá estranho isso aí, não? Mas é isso aí que o Flávio Dino fez, ó. Flávio Dino, do STF, deu um prazo de 10 dias para o Ministério da Saúde informar sobre o cumprimento de uma determinação sua de abertura de contas bancárias específicas para a movimentação de cada emenda parlamentar destinada à área. Dino ressaltou que a ordem foi emitida originalmente em agosto e até agora nada. Então vocês têm 10 dias para apresentar essas contas. Dino também deu o mesmo prazo para o Ministério da Gestão informar sobre a execução de um plano que previa, né, etapas para promover a imigração de dados e transferência de fundo a fundo, né, de um nacional para o estadual municipal, para a plataforma, ou seja, resumindo, Flávio Dino tá tocando terror, né, deu ordens e os ministros estão assim, né, largados, tipo assim, cara, deixa o Flávio Dino para lá, e o cara veio, ó, eu quero aqui na minha mesa, tem um prazo de 10 dias, tudo aquilo que eu ordenei, ordem do ministro do STF, Flávio Dino, e o governo Lula vai ter que baixar as orelhinhas e fazer o que Flávio Dino tá mandando, é mais ou menos isso. O Hugo Mota, como vocês bem sabem, teve várias reuniões com o Bolsonaro, com o PL, e vários acordos foram feitos. Foram vários acordos, tanto é que o próprio Nicolas Ferreira diz que não sabe de todos os acordos que foram feitos nessas reuniões. O que é que acontece? O Lula, o PT, a esquerdalhada, a canhota, eles não querem de forma alguma que seja discutido aquele projeto da anistia. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto da anistia foi uma das pautas dessas reuniões que houve entre Bolsonaro e Hugo Mota, junto com o PL. Aí, gente, o Hugo Mota, né, em um primeiro momento, vem dizendo que não, o projeto da anistia talvez... Tipo assim, quando ele é questionado, ele foge da pergunta. Vocês viram a Cristina Grêmio dizendo aqui lá no início do vídeo? Quando fala na questão da anistia, o Hugo Mota tem dificuldade de se expressar. Por quê, gente, tá? Acho que agora vai ficar bem explicado. Mota diz que decisão sobre PL da anistia será tomada com os líderes. Então, para quem antes não estava nem mencionando praticamente a palavra anistia, não, as chances de a gente ver essa pauta são menores, tal. Então, muita gente da direita ficou muito preocupada com essa questão. Agora, a coisa está começando a andar. Já começa a se falar sobre a possibilidade do PL da anistia ser aprovado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicano, disse neste domingo que o futuro do projeto da anistia aos envolvidos, né, nos atos do 8 de janeiro deve ser decidido em reuniões dos líderes partidários nos próximos dias. A declaração foi dada em entrevista às jornalistas da Paraíba. Ou seja, para aquela galera da canhota, para o Lula, para o PT, que estava achando que não, nem será discutido o PL da anistia. Agora o Hugo Mota começa a dar ali alguns acenos. E isso tem deixado uma ala da esquerda e do PT revoltados.
Segundo ele, ó, este é o tema que mais divide a casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote a anistia para os presos do 8 de janeiro, e você tem a esquerda, o PT, principalmente defendendo que esse tema não seja votado na casa. Como eu disse aqui, a pauta é decidida pelo presidente, com participação dos líderes. Com certeza, este será um tema levado para essas reuniões nos próximos dias, destacou. Ou seja, vai ser levado, esse tema será levado para as próximas reuniões com os líderes dos partidos. O deputado paraibano se comprometeu a tratar o tema com a maior imparcialidade possível, mas reforçou que a proposta deve ser debatida com muita responsabilidade e cautela, gente, tá? É bom demais para ser verdade, gente, porque tem uma galera, eu vi uma advogada que tem canal aqui na plataforma, né, comemorando, dizendo que o Hugo Mota não quer nem saber de projeto da anistia. Esse projeto da anistia não tem a mínima chance de ser colocado, de ser mencionado, de ser falado, de ser... Então, as coisas estão começando a dar, tá? Se houve acordo com o PT para não debater esse assunto, já começou-se a quebrar o acordo, né? Porque agora essa matéria se referindo ao Donald Trump. Vejam só essa notícia que foi divulgada aqui, que tá tocando terror, gente, tá? Em grandes autoridades aqui no Brasil. Decreto de Trump sobre cartéis abre caminho para sanções contra o Brasil. Como assim, gente? Pode vir sanções contra o Brasil por parte do presidente Donald Trump? Vamos entender aqui a gravidade da situação? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou no primeiro dia de seu mandato um decreto que classifica cartéis e organizações criminosas transnacionais como terroristas globais. A medida pode impactar países da América Latina, abrindo precedentes para sanções econômicas, bloqueios financeiros e maior interferência diplomática e militar na região. Mas como que o Brasil pode sofrer essas sanções? Calma, que a matéria está explicando. Trump classifica cartéis como organização terrorista. O decreto enquadra grupos, vários grupos terroristas e tal. E a medida permite bloqueio de bens e deportações. O texto amplia poder de inteligência e segurança. A legislação antiterror dos Estados Unidos concede prerrogativas para ações, incluindo investigações secretas, monitoramento de suspeitos e cooperação com governos aliados para operações policiais e militares. O decreto determina que em 14 dias o Departamento de Estado dos Estados Unidos apresente uma lista das organizações que serão classificadas como terroristas. O Brasil pode ser afetado. O decreto não menciona diretamente organizações criminosas brasileiras, como o primeiro tá aqui, que assola, devasta o Brasil, e o Comando Vermelho, mas especialistas alertam que a medida abre espaço para que elas sejam enquadradas como terroristas no futuro. Ou seja, isso aqui, gente, tá? Que existe aqui no Brasil, essas organizações criminosas, aqui está aqui na sua tela, que algumas eu não posso nem mencionar, gente. Isso aqui é tão perverso, é tanta perversidade que vem desses órgãos aqui, que eu posso nem mencionar, que às vezes a gente é até censurado. Mas sim, gente, tá? Se esses que estão aqui no Brasil entrar nessa lista nos Estados Unidos, o Brasil pode sofrer aí sanções desse decreto assinado pelo Donald Trump. Deu para entender, gente, tá? É muito grave a situação.